Está começando o primeiro episódio da série Letramento Racial, Conceitos Afro-Brasileiros e Afins, um podcast dedicado a discutir palavras, ideias e conceitos fundamentais para compreender as relações étnico-raciais no Brasil e no mundo. A partir de obras de referência, experiências cotidianas e debates contemporâneos, essa série propõe uma escuta crítica sobre linguagem, história, cultura e poder, contribuindo para a educação antirracista, combate a preconceitos e o fortalecimento do pensamento crítico. Esse podcast é uma realização do Soteroprosa, o portal independente de textos críticos mais antigo de Salvador. Siga no Instagram, @Soteroprosa. Entre no site www.soteroprosa.com.br e leia textos críticos nas mais diversas áreas. Eu sou o professor Manuel Souza Júnior, doutor em educação, historiador, cientista racial e político, e te convido a seguir comigo nessa jornada. Siga-me no Instagram, @Debate Racial Político. Semanalmente teremos novos episódios com convidados e especialistas em temáticas raciais e áreas afins. Para começar o episódio de hoje, falaremos um pouco sobre o dicionário racial, termos afro-brasileiros e afins, volume 1 e volume 2, e, na sequência, eu vou falar um dos meus verbetes, o micropoder da branquitude. Bom, essa série vai estar disponível no YouTube e no Spotify do Soteroprosa. Por isso, eu vou fazer também minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, de pele clara, cabelo curto, sobrancelhas grossas, pretas, uso óculos, barba grisalha, estou vestindo hoje uma camisa cinza. No fundo da minha imagem tem um mapa-mundi e uma pequena prateleira com livros. O dicionário racial, ele foi pensado na pandemia, né, durante a pandemia. Então, ele foi pensado em levar para o público conceitos que muitas vezes as pessoas não sabem. Elas veem na mídia, elas veem na sociedade, ouvem nas rodas de conversa, nos jornais, e não sabem do que se trata. Então, a ideia de trazer esse dicionário foi pensada dessa forma, uma obra coletiva. Esse volume 1, ele tem 67 verbetes, escrito por 30 pesquisadores de todo o país. Então, ele foi pensado justamente para trazer uma multiplicidade de vozes, né? Então, aqui, como escritores do dicionário do volume 1, nós temos a maioria de mulheres, são 20 mulheres e 10 homens. Nós temos indígena, pessoas pretas, pessoas pardas, pessoas LGBT, né? Pessoas de todas as regiões do país, como eu já falei. E nesse dicionário, então, a gente traz vários verbetes que a gente ouve falar muitas vezes e não sabe do que se trata. Então, por exemplo, aqui tem o verbete Umbanda. O verbete Umbanda foi escrito por uma mãe de santo da Umbanda e sua filha de santo. O verbete candomblé foi escrito por um candomblecista, né? O verbete índio foi escrito por uma pesquisadora branca que estuda a temática indígena e por uma pessoa indígena também. Então, a gente buscou trazer essa multiplicidade de vozes nesses verbetes que justamente trazem a pluralidade do nosso país, né? Então, aqui nós temos como exemplo, no volume 1, tá? Então, Ações Afirmativas, foi escrito por Cristiane Lourenço, uma militante do Movimento Negro Unificado, ela é também pesquisadora, doutora na área, etc. Então, Açoitamento, quem escreveu foi Nilvaci Moreira. Então, a gente tem vários verbetes aqui. Nesse volume 1, eu escrevi 14 desses 67, eu escrevi 14 verbetes. Alguns deles em parceria com outros pesquisadores, como Escravo e Escravizado, que escrevi junto com Larissa da Silva Machado, uma pesquisadora dessa área. Tem também
o verbete raça, que eu escrevi junto com o pesquisador, doutorando Miguel Lúcio dos Reis. Quilombo, eu escrevi junto com Rafaela Matos de Santana, né? Todas essas pessoas vão ser convidadas para a gente poder debater aqui sobre esses verbetes, né? Então, racismo reverso, Anselma Garcia de Sales e Ayrton Pereira Júnior são alguns dos verbetes. Eu escrevi também outros verbetes sozinhos, né? Como, por exemplo, teoria camita. Então, eu explico essa teoria de Cam para o nosso leitor. Eu falei aqui sobre eugenia, eu falei sobre biopolítica e vários outros verbetes, né? Então, tá um dicionário muito rico, esse volume 1, né? Tauan escreveu racismo ambiental, escreveu direitos humanos, escreveu Estatuto da Igualdade Racial, por exemplo, né? E nós temos também verbetes nas áreas afins. O que são áreas afins? Áreas que dialogam, de certa forma, com o campo progressista, que dialogam, de certa forma, com as minorias. Então, por exemplo, nós temos aqui o verbete Estereótipos de Gênero, escrito pela doutora Simone Andrea Swin. Nós temos aqui Empoderamento, escrito pela pesquisadora, professora Francisca Márcia Costa de Souza. Então, nós temos aqui Migrações, escrito pela pesquisadora doutora Caroline da Rosa Couto e por Sandra Verônica Barzalo também, Barzalo Mora, que é uma migrante, né? Ela é equatoriana, já passou pelo Brasil quando eu a conheci, e hoje em dia mora na Ásia. Então, nós temos uma riqueza muito grande nesse dicionário. Não dá para falar todos aqui, nesse momento, todos os autores, todos os verbetes, porque são 67 verbetes e 30 autores, mas ao longo dessa série dos episódios dessa série, a gente vai trazer aqui todos eles como convidados para a gente poder falar um pouco sobre esses verbetes. E aí o dicionário volume 1, ele foi teve uma aceitação tão boa, foi tão interessante trabalhar com ele, que ficaram novos verbetes que foram então tratados e acabou de ser publicado no volume 2. Então, Dicionário Racial, Termos Afro-Brasileiros e Afins, volume 2. O volume 1 saiu pela editora Apres, o volume 2 saiu pela editora Dialética. O link das duas editoras você acha também na bio do meu Instagram, @debate racial político. E eu tenho também alguns exemplares com desconto para quem tiver interesse, só me chamar. Eu vou começar a falar, então, do meu verbete Micropoder da Branquitude. Para isso, primeiro a gente precisa conceituar a branquitude, né? O que é branquitude? Para Cida Bento, uma das pesquisadoras atuais mais importantes da atualidade, né, sobre branquitude, ela diz que esse fenômeno, ela diz no seu livro O Pacto da Branquitude, ela diz que esse fenômeno, né, a branquitude, em sua essência, diz respeito a um conjunto de práticas culturais não nomeadas e não marcadas, ou seja, há silêncio e ocultação em torno dessas práticas culturais. Para ela, para Cida Bento, a branquitude foi constituída juntamente com o processo de colonização. Em solo nacional, os europeus e seus descendentes foram criando uma identidade comum que usou os pretos como principal contraste. Então, a natureza desigual, disse ela, dessa relação permitiu que os brancos estipulassem e disseminassem o significado de si próprios e do outro através de projeções, exclusões, negações e atos de repressão. Foi somente nos últimos anos que a branquitude ganhou destaque no meio acadêmico e na mídia nacional. Tanto é que o verbete não se encontra presente nos principais dicionários da língua portuguesa. Para Lia Schuckmann, outra pesquisadora, em sua tese de doutorado, ela diz que a branquitude é um conceito complexo e que envolve uma série de fatores sociológicos, como
etnia, cor, raça e cultura que se entrecruzam-se, aproximam-se e afastam-se, a depender de variáveis como o país, região, história, interesses políticos e a época que estamos investigando, né, que estamos de fato fazendo essa análise. Não é apenas por questões genéticas que se estabelece quem é branco e ocupa o lugar simbólico da branquitude no Brasil. É importante fazer essa separação da branquitude no Brasil para outros locais, porque o processo da raça, como foi constituída, e das questões raciais, de um modo geral, são muito diversas em cada local. Então, para isso, nesse ponto específico, a gente vai tratar mais especificamente sobre o Brasil, né? Então, existem diferentes significados de ser branco em locais diferentes. Por exemplo, quando a gente compara, como eu falei aqui, nos Estados Unidos, o ser branco está ligado ao genótipo, ou seja, a genética da pessoa e a sua ascendência, né? Que a gente chama isso, né, de preconceito de origem, como disse Horaci Nogueira em seu livro. Já no Brasil, na verdade, está ligado a um status social e um fenótipo, que é o preconceito de marca, é o que a gente vê. Então, enquanto na África do Sul, tanto o fenótipo quanto o genótipo são marcadores da brancura de uma pessoa. Por isso, né, a gente vai tratar especificamente aqui no nosso podcast de Brasil, mas é inevitável a gente fazer esses comparativos com outros locais. Por exemplo, eu sou da Bahia e aqui na Bahia, como eu sou um pardo de pele clara, aqui na Bahia eu posso ser tratado como negro. Aqui na Bahia eu posso ser tratado como branco, porque tem uma população negra muito grande aqui na Bahia. Já quando eu fui para o Rio Grande do Sul, eu fui notadamente, né, sem dúvida nenhuma, considerado um pardo no Rio Grande do Sul. Então, ou seja, a depender de onde a gente circula, pode existir esse tipo de diferenciação também, principalmente entre os pardos, né, que ficam nesse, vamos supor, um limbo racial, né, entre o preto e o branco. Então, ainda falando sobre branquitude, de acordo com Bárbara Carini, no seu livro Como Ser um Educador Antirracista, né? Bárbara Carini, conhecida nas redes sociais como uma intelectual diferentona, ela disse que a branquitude é uma categoria social e não pode referir-se às singularidades, né? Ou seja, que se refere a um lugar de vantagens simbólicas, subjetivas e materiais disponíveis para as pessoas identificadas como brancas em uma sociedade onde o racismo é estrutural. Para ela, todas as pessoas brancas são beneficiárias desse sistema de vantagens, seja elas signatárias ou não desse processo. Já Lilian Schwartz, no seu livro Imagens da Branquitude, A Presença da Ausência, ela diz que a branquitude tem como consequência direta na sociedade a perpetuação do poder e a manutenção de monopólios sociais, de modo que pessoas brancas se reconhecem como universais, mesmo que de forma subjetiva. Desse modo, os brancos não se racializaram e não precisam nomear e estudar sua própria raça. Conforme a autora, a branquitude corresponde a um sistema internalizado de privilégios materiais e simbólicos que se ancora no passado, mas exerce suas prerrogativas no presente. Cida Bento, nesse mesmo livro, O Pacto da Branquitude, ela diz que os sujeitos brancos agem, mesmo inconscientemente, para manter ou perpetuar tais privilégios da estrutura da sociedade. Conforme a autora, a omissão do lugar do branco e a falta da reflexão sobre o papel do branco nas desigualdades raciais é uma forma de reiterar persistentemente que as desigualdades raciais no Brasil constituem um problema exclusivamente do negro, pois só ele é estudado, é dissecado e é problematizado. Ela traz no seu livro o pacto narcísico da branquitude,
E a partir desse conceito de se dar bento, eu trago para a discussão um novo conceito que eu chamei de micropoder da branquitude. Esse micropoder da branquitude, ele atua como uma forma de chegar a esse pacto da branquitude, citado por Cida Bento, por meio da subjetividade, a partir de micro-relações que nós estabelecemos o tempo todo, independente do local onde a gente esteja. Esse micropoder da branquitude, eu falei sobre ele, sobre esse conceito, na minha tese de doutorado. Então, na minha tese, eu pesquisei sobre as contribuições da eugenia, né, da educação eugênica, para a branquitude na atualidade. E eu pesquisei a primeira metade do século XX. Então, naquele tempo, era comum estar nos jornais, nas revistas, apenas pessoas brancas. Era uma forma de mascarar, de esconder as pessoas pretas e pardas, e as pessoas indígenas também, né? Era uma forma de esconder as pessoas não brancas desse país. Então, isso era normal. Então, você pegava as colunas sociais dos jornais, só tinha pessoas brancas, em notícias, notícias de assaltos, aí sim, a pessoa negra era lá estampada, estereotipando ainda mais, né, esse conceito. Então, a branquitude foi sendo criada assim. Naquele tempo, a elite letrada era muito pequena e ela que ditava as regras do nosso país, né? Então, a partir disso, eu trouxe esse micropoder da branquitude como uma micro-relação que se estabelece entre as pessoas, né? Dizendo quem pode ter voz, quem pode ter vez, e quem pode morrer, e quem pode ou não ser digno de ser enlutada, né? De sua morte ser enlutada. Então, a partir dessa reflexão, aí eu trago o micropoder da branquitude como um novo conceito para nomear esse segmento do biopoder que atua por intermédio da subjetividade nas relações humanas em prol da branquitude. Esse micropoder, ele atua principalmente nas micro-relações de forma capilar, atingindo toda a sociedade por meio de signos não verbais, ou seja, a partir de das relações que existentes entre as pessoas nos mais diversos níveis. Então, por exemplo, a sua relação com um porteiro de determinado condomínio onde você vai, a sua relação com o caixa de supermercado, a sua relação com seus amigos, com seus ciclos de amizade, né, com seus ciclos familiares. Então, a partir dessas questões é que o micropoder da branquitude vai sendo gestado e vai perpetuando essa branquitude. Então, tal como o pacto narcísico da branquitude, citado por Cida Bento, em sua tese de doutorado e no seu livro, esse micropoder atua como um discurso não verbal e silencioso, que Michel Foucault, o filósofo francês, define como práticas discursivas. Para Michel Foucault, essas práticas discursivas formam um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre disseminadas no tempo e no espaço, que definiram uma determinada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica, linguística e assim por diante, relacionando com as condições de exercício dessa função enunciativa. O arcabouço teórico desse conceito, micropoder da branquitude, é a microfísica do poder Foucaultiano, que aborda essas relações humanas, né, essas micro-relações humanas, e como o poder dinâmico está inserido nelas em todos os níveis de relação entre os indivíduos. Esses micropoderes, embora menos perceptíveis do que o poder do Estado, por exemplo, têm um grande poder de ação sobre os corpos dos indivíduos. Cida Bento, na sua tese de doutorado, ela destaca que a racialidade do branco é vivida como um círculo concêntrico. Então, a branquitude se espalha, se expande, se ramifica e direciona o olhar do branco. É justamente nesse espalhar e ramificar que esse micropoder da branquitude atua por meio da subjetividade.
A subjetividade, ela é tratada como ações, muitas vezes, que não são ditas. Não precisa a gente falar, basta a gente utilizar nas entrelinhas, através de ações, de gestos, de atitudes. Então, o conceito de pacto narcísico da branquitude, de Cida Bento, demonstra que existe uma união dos brancos para defender e manter os seus privilégios raciais por meio de um acordo silencioso não verbalizado. É justamente para chegar a essa forma, a esse pacto, que eu trago o micropoder da branquitude aqui. A subjetividade, ela atua, nesse caso, de acordo como se fosse um processo educativo. Então, a educação, por meio dos processos de subjetivação, pode ocorrer em todos os espaços, não apenas na escola, sobretudo por intermédio de relações humanas. Então, a transferência de saberes, de crenças, de valores, de habilidades vai ocorrendo entre gerações diferentes ou entre indivíduos da mesma geração. Desse modo, em todo momento, as pessoas são subjetivadas nas mais diversas relações humanas, como no seio familiar, no grupo de amigos ou na convivência com vizinhos, por exemplo. Em cada local vai existir a atuação desse micropoder da branquitude, né, sendo plantada e constituída enquanto um fenômeno social. Inclusive, na minha tese de doutorado, eu considerei que as bases da constituição da branquitude no Brasil foram formadas pela subjetividade, pela raça, pela eugenia, pela mestiçagem e também pelo micropoder da branquitude, além da democracia racial também aí estabelecida. Então, ou seja, esse micropoder da branquitude, ele atua de uma forma sorrateira, né, sem ser verbalizado. Então, tem uma outra pesquisadora que eu cito na minha tese de doutorado, né, e nesse verbete, micropoder da branquitude, que ela diz o seguinte, que ela é uma pessoa branca que cresceu em um seio familiar branco e ela tinha amigas de escola negras, pretas, né? E o pai dela sempre dizia, minha filha, você tem que andar escolher melhor suas amizades, né? Você tem que andar com pessoas melhores. Então, quer dizer, ele só falava assim, não dizia de fato, você não pode andar com essa preta, mas dizia assim, né? Então você tem que escolher melhor suas amizades e tal. Na verdade, em outras palavras, ele estava sendo racista ali. Então ele estava tentando perpetuar a branquitude no seu seio familiar para sua filha. E aí ela só se deu conta disso depois, quando já era adulta, né? E hoje em dia é uma das grandes pesquisadoras aqui no Brasil sobre branquitude. Então, essas referências a gente vai deixar também para vocês na legenda, tá? Esse foi, então, estamos chegando aqui ao final, né, do nosso primeiro episódio, onde a gente apresentou um conceito, micropoder da branquitude, em que é um dos verbetes do Dicionário Racial, Termos Afro-Brasileiros e Afins, volume 2. E aí, nesse verbete, então, eu trago todas essas questões que a gente discutiu aqui e muitas outras também, né? Muito mais aprofundado do que esse papo que a gente está tendo aqui inicialmente, tá bom? Então, eu convido a todos para adquirirem, né, os nossos Dicionário Racial, Termos Afro-Brasileiros e Afins, volume 1 e volume 2, e convido vocês também para poder participar, ouvir essa série que vai estar disponível no Spotify e no YouTube do Soteroprosa. Então, siga no Instagram, @Soteroprosa, entre no site www.soteroprosa.com.br e tem acesso a textos de diversas áreas escritos por 15 colunistas, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.